Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e CIA, eu sou o Alex Lima. Pessoal, vamos continuar então o quadro do Jabá e hoje eu tenho uma dúvida que eu achei assim muito boa para poder trazer aqui para esse quadro do Jabá. Peço que você tenha o máximo de atenção em tudo que eu vou falar, é muito importante isso, certo? Que trata-se do carregamento das baterias. Um dos assinantes aí do nosso canal, lembrando que nós temos dois tipos de assinantes do canal, assinante comum e assinante VIP. O assinante comum é o que é inscrito no canal. O assinante VIP é que é inscrito e tem um sininho apertado aí para poder receber as notificações de novos vídeos, seja VIP também. Legal? Um dos nossos assinantes VIP, né? Ele teve o seguinte problema no sistema fotovoltaico dele. Vamos direto ao assunto, né? Ele percebeu que quando batia uma sombra, né, o tempo ficava nublado, ele percebia, através do controlador de carga que é um tracer, ele percebia que os painéis mantinham a tensão, certo? Nós fizemos o teste aí num dos outros vídeos aí, que realmente, quando o tempo está nublado, a tensão não cai. Então ele percebeu lá no tracer, o tracer, ele tem a divisão, você consegue ver a corrente e a tensão que está chegando dos painéis e ele consegue mostrar a tensão e a corrente na bateria. Então você com o tracer, com aquele visorzinho dele, você enxerga separadamente, isso é muito legal. Poucos controladores de carga têm essa função de separar as grandezas do painel e da bateria e com isso fica fácil monitorar. Então ele percebeu que no dia que, quando o sol se esconde atrás da nuvem, a tensão do painel permanece, ela dá uma queda de 1 volt. Foi o que nós vimos, constatamos isso. Mas a corrente do painel vai lá embaixo, vai lá para 800 mA. Só que ele percebeu que a bateria, nesse momento de nuvem ali, a tensão da bateria, ela arreia. Mas aí a dúvida do nosso amigo era, mas se eu tenho uma boa tensão no painel, não era para permanecer uma boa tensão também na bateria? Por que que no painel, tendo tensão para carregar, por que que a tensão da bateria você percebe uma boa queda? E aí que eu analisei a questão do nosso amigo, nosso assinante VIP aí, foi aí que eu decidi, vou fazer o vídeo, porque isso nada mais é que eletricidade básica, certo? Vamos entender o que está acontecendo lá com o nosso amigo. Ele fez provavelmente algum tipo de dimensionamento que não está legal. Primeiro erro nesse sistema, não está bem dimensionado, certo? A quantidade de painéis que ele tem não está de acordo com a quantidade de bateria que ele tem. Legal? A princípio, assim olhando pela situação, é isso que está acontecendo. Pode ser que tenha mais coisas, a gente não sabe, tá? Então vamos entender o porquê que tendo tensão no painel, a tensão da bateria ela cai. Não era porque eu tenho, por exemplo, eu tenho 18 volts chegando no meu painel. Bateu uma nuvem, essa tensão caiu para 17. Um exemplo. Eu tenho tensão acima da tensão de carga da bateria, que é 14.4. Vamos botar 14.4, que é da Moura, né? Manteve uma tensão acima dos 14.4, mas a tensão do painel, a tensão da bateria na hora do momento ali de sombreamento, ele deu uma queda. Não era para dar queda. Analisando sem o conhecimento da eletricidade básica, você pensaria, pô, mas eu tenho 17 volts, por que que aqui não manteve os 14.4? Por que que caiu para 13 ponto alguma coisa? Por que que isso aconteceu?
Simples a resposta. Porque houve a queda de corrente. Mas a corrente não é separado da tensão, corrente é a carga que está entrando, a tensão é outra coisa? Sim, querido, mas nós temos a lei de Ohm e a bateria, escuta isso que eu estou falando agora, a bateria ela tem as três grandezas, a bateria tem corrente, a bateria tem tensão e a bateria tem resistência. Internamente ela tem resistência. Se nós temos corrente, tensão e resistência, nós temos o RI. Nós temos então a lei de Ohm, eletricidade básica, coisa que eu sempre, isso me deixa até eloquente para falar, porque quem se propõe a montar um sistema fotovoltaico, seja para você mesmo ou para atuar no mercado, ele tem que ter o pleno domínio de eletricidade básica, os fundamentos da elétrica, as grandezas da elétrica. Certo, pessoal? O que acontece? Como você tem um circuito, vamos agora ter que, o certo era eu desenhar isso. Você tem um circuito, tensão, uma resistência, e nesse circuito com essa resistência, nessa tensão, nessa fonte, você tem uma corrente circulando. Em cima da resistência, eu vou ter uma queda de tensão. Certo? Porque a tensão, a tensão, ela vai ser reduzida por causa da minha resistência. E se eu aumentar a corrente em cima da resistência, eu vou ter da mesma forma que eu estou aumentando a corrente, eu automaticamente vou aumentar a tensão em cima da resistência. Se eu reduzir a corrente, eu vou reduzir a tensão em cima da resistência. É exatamente isso que acontece com a bateria. Você tem lá 20 volts, um painel de, sei lá, de 150, 18 volts chegando ali. Bateu uma nuvem, essa tensão de 18 caiu para 17. Opa, eu tenho tensão. Era para poder permanecer 14.4, porque o tracer vai regular para 14.4. Mas não fica 14.4 porque a corrente que estava chegando no meu painel, ela despencou automaticamente lá na resistência interna da bateria, vai fazer com que a tensão que você está medindo ali nos polos da bateria, que o próprio visor do tracer mostra, você vai ver a queda da tensão também. E isso é o que? É a lei de Ohm, é as grandezas da elétrica que se relacionam. É isso que acontece. O que deve ser feito então? As pessoas se preocupam, e eu digo isso que a pessoa que explica isso não conhece eletricidade. Porque as pessoas se preocupam, olha, você tem que botar os painéis em série para poder você ter uma corrente, uma tensão boa para carregar. Aí o cara bota o painel em série, ele não soma corrente, ele soma tensão. Aí o controlador de carga, se não for o tracer, que vai aproveitar a sobra, ele vai despencar a tensão e vai mandar uma baixíssima corrente. Então, o painel ligado em série vai ser pior do que ligado em paralelo, porque o painel ligado em paralelo, você vai manter uma tensão de 17 volts, mas você vai ter corrente somando. Ou seja, nessas condições do nosso amigo, ele tem um tracer. Ele pode botar em série, ele pode botar em paralelo, que o tracer vai regular 14.4 e aproveitar a corrente, vai dobrar, vamos dizer assim, ele vai dobrar a corrente. Certo? Então, nesse caso do nosso amigo, me parece que ele está com poucos painéis. Ele precisa colocar mais painéis. E é interessante isso, porque você também não pode colocar painéis exageradamente, porque senão você pode colocar muita corrente para uma bateria e você vai ferver a bateria. Então, tem que conhecer o negócio. Por isso, tem gente detonando bateria antes do tempo. Ah, eu vou superdimensionar meu sistema, porque em dias nublados em dia nublado eu vou querer ter corrente para minha bateria. Beleza, o dia tá nublado, ele coloca bastante corrente ali e a bateria carrega mantendo a tensão, sem haver a queda absurda. Certo? Sem haver a queda absurda, porque a corrente que vai estar entrando vai manter a tensão da bateria. A corrente, a tensão do painel, ela já está na tensão ideal para trabalhar. 16 volts, está na tensão ideal. A tensão tem que ser igual ou maior.
tá? 14.4, com 15 volts você tem tensão para carregar a sua bateria. Agora você tem que ter corrente por causa da resistência interna da bateria. Se não tiver essa corrente na bateria, você vai ver a queda da tensão. E a gente precisa de tensão constante na bateria, porque no painel já tem. Você precisa na bateria. Você precisa manter ali os 14.4 volts para que essa bateria se carregue. É lógico que quando a bateria está muito baixa, você não vai ver a tensão logo 14.4, porque ela vai subir gradativamente até atingir 14.4, depois ela vai equalizar nessa tensão. Então você vai carregar. Bateu um sombreamento, a tensão da bateria caiu muito, é porque você tem poucos painéis. Tem pouco painel aí para esse sistema. Tem que ser muito bem dimensionado isso, e eu tenho lá no curso módulo de dimensionamento. Você, para carregar a sua bateria, você tem que estar entre 10 e 20% da capacidade em ampere. Por exemplo, você tem uma bateria de 100 ampere. O seu conjunto de painéis tem que gerar entre 10 e 20% a capacidade máxima da bateria. 10, 20%, esses teus painéis têm que jogar para sua bateria 20 ampere. Aí você vai carregar com uma corrente boa para essa bateria. Bateu uma sombra, vai cair para 10 ampere. Então você está entre 10 e 20%. Nessa variação que você tem que trabalhar. Bateu uma nuvem, arriou para 10%. No caso aí, bateu 10 ampere. 10% de 100, 10 ampere. Voltou o sol, subiu novamente a corrente, 20 ampere. Então o seu dimensionamento tem que estar variando entre 10 e 20%, e as pessoas não sabem disso. Algumas pessoas em grupo acabam ensinando errado porque não conhecem eletricidade básica. Certo, pessoal? Então, para quem vai trabalhar com controlador de carga PWM, que não faz o aproveitamento, ligar o painel em série é muito mais prejudicial. Você tem que colocar o seu painel em paralelo para você somar corrente, porque o seu painel de 150, por exemplo, ele vai manter ali no dia nublado 16, 17 volts. E se você colocar 4 painéis em paralelo, você vai estar somando a corrente desses 4 painéis. Então você vai estar com a tensão ali de 16 volts, que é acima dos 14.4, estou me referindo à bateria Moura, e a corrente ali vai depender do seu banco de bateria. Estou falando uma bateria de 100 ampere. Então você vai ter ali entre 10 e 20 ampere ali, variando de acordo com a situação aí do dia, da natureza. Legal? O sistema fotovoltaico tem que ser pensado em dias de sol, calculado para o dia ensolarado, para você sempre ir até o limite máximo de 20% de carga que a sua bateria, da capacidade total da bateria ou do banco de bateria, respeitando a mínima 10%. Se você baixar, se você tem um banco de bateria de 100 ampere e você colocar 1 ampere, essa bateria não vai se carregar bem. Porque só tem 1 ampere chegando, você tem a resistência interna da bateria que não vai manter uma tensão boa. Você vai levar vários dias, 4, 5 dias para essa bateria conseguir encher e mesmo assim não vai equalizar direito, não vai ficar bem carregada. Legal, gente? Olha, eu convido você a vir fazer o curso da Elétrica ICIA. Tudo isso que eu explico e muito outras informações que são importantes tecnicamente para você montar um sistema fotovoltaico, manter as suas baterias bem carregadas, segura, para durar o tempo que o fabricante te promete, legal? Deixo aí o link para vocês virem se matricular, vai ser um colaborador, vai apoiar esse trabalho. Se você acha que merece o meu trabalho aí, que tem ajudado o pessoal, venha ser um colaborador, você vai ter acesso aos outros cursos e vai gostar demais da nossa plataforma. Legal, gente? Olha, semana que vem estou aqui novamente com mais vídeos legais aí pra vocês. Até lá, tchau, tchau.